Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos nessa live, nesse bate-papo. Essa noite com uma convidada mais do que especial, a Kerlin. E hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo e que eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você deve ter experimentado um pouquinho do peso da culpa. Quando você passa, sabe, um pouquinho do limite, quando você come além do que deveria. O tema de hoje dessa live é o peso da culpa, quando a comida vira uma punição. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito importante com uma convidada mais que especial, a Kerlin. Vou dar só um tempinho aqui para as pessoas entrarem para o Instagram, avisar as pessoas que nós já estamos aqui, né? E eu quero convidar vocês a trazerem as dúvidas, as perguntas, os questionamentos e a também convidar, né? Aquela pessoa que você percebe que sempre tem ali os desafios em relação à comida. Então, vamos lá? Quero convidar a Kerlin, então, vou aqui adicionar a Kerlin. Seja bem-vinda, Su. Aos pouquinhos o Instagram vai. E eu vou fazendo aqui a apresentação dessa minha convidada querida. Oi, Vivian, sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Kerlin. Oiê, tudo bem? Obrigada, Ju. Estou muito Bom, feliz de gente, estar aqui. que bom. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, né? Muito bom. Quantas vezes a gente diz pra gente mesma, né? Ai, hoje eu vou me controlar. Segunda-feira, Segunda-feira eu segunda-feira. começo. Agora é janeiro. Janeiro Verdade, eu Ju. começo, né? E aí passa o tempo, a segunda-feira chega, né? E a noite chega, geralmente, né? E com ela aquela vontade de beliscar, de comer aquilo que você disse que não ia comer, veja bem, né? Exatamente. E aí a comida ela vai virando um castigo. E o prazer vai virando culpa. Mas será que o problema tá na comida? Ou será que tá na forma que a gente aprendeu a se punir através da comida? Eu convidei a Kerlin, gente, que ela é uma nutricionista especial, porque ela também é terapeuta sistêmica. E ela tem uma visão integrativa da nutrição, que ganha muito mais força. Obrigada, Mi! Disse que nós somos lindas. Olha só, Kerlin. Ai, que amor! Obrigada! Que Kerlin, querida! você é dona, criadora do método Nutrição com a Alma, né? Sim. E aí eu queria que você se apresentasse e dissesse como é que nasceu isso. Ju, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de estar Ai, conhecendo todo mundo, que as pessoas possam sentir um pouco, né, do que é isso, desse partilhar nosso juntas aqui, de olhar para o aspecto nutricional junto com o aspecto das emoções, que caminha totalmente lado a lado ali, né, Ju? sim. Nutrição com alma nasceu há mais de 10 anos atrás, Ju, isso é muito curioso, porque quando nasceu o método Nutrição com Alma e esse nome que foi se aprimorando, e hoje, obviamente, que ele é um método diferente do que ele era há 10 anos atrás, é um nome que ele me veio para conectar o aspecto das nossas emoções com o nutrir. E Uhum, hoje eu consigo ter uma compreensão melhor, olhando para a visão sistêmica, a relação do nutrir do nosso corpo, físico, mental e espiritual, dentro das fidelidades da alma. E daquilo que quantas vezes dificulta ou facilita essa nutrição quando a gente tem dores, fidelidades e traumas que vão influenciar a forma como a gente cuida do nosso corpo.
E é isso que eu busco trazer para as pessoas na rotina do dia a dia, né? Esse olhar que vai além de um papel com o que deve comer ou não comer. E sim, um olhar um tanto mais profundo mesmo. Que combina totalmente nesse lugar de olhar para o peso da culpa e de ser refém da comida ou ter a comida como uma aliada, né, Gil? Verdade. Gente, quem aqui já sentiu culpa porque comeu algo que gostava muito? Comenta aqui para eu saber, para a gente sentir um pouco o campo. Quem tá nessa pegada de muitas vezes se punir? A Vivian já disse aqui. Boa noite, vocês me Olá, Viviane. descreveram. Comente aqui. E outra coisa, aproveita, Kelly, manda as dúvidas dela. Vamos aproveitar, ó, vamos explorar hoje a Kelly aqui, Sim, ó. pode usar o meu conhecimento. Eu estou aqui para isso, Isso, aberta para isso, servir e para tirar as dúvidas servir. de vocês, E a gente. Eu gente estou tem que aqui exatamente para aproveitar, isso. aproveitar essa oportunidade, né, Kelly? Sim, com certeza. E vai ser uma Ai, alegria de poder contribuir com as angústias, o que te faz sentir essa culpa, né? é Como que verdade. ela acontece? Qual é o horário mais comum que vocês sentem a culpa de comer? Será que no final do dia, como disse o Gil? Ou será que vem logo no café da manhã? Tem ocasiões específicas? Como que acontece? O que está por trás, será, dessa culpa? O que você percebe mais nas pessoas quando a culpa aparece, Kelly? Depois de comer alguma coisa? É muito mais algo emocional do que fisiológico, né? Óbvio. Com certeza, a culpa é algo emocional, né? O que acontece Aham. tem dois caminhos, Ju. Algumas pessoas sentem a. Primeiro, culpa é esse lugar do a gente faz diferente do que a gente entende como correto. E aí eu sinto culpa porque eu fiz algo diferente do que eu entendo como correto. Só que, o que é esse entendimento como correto? Porque tem tanta informação de você precisa comer X, você precisa comer aquilo para emagrecer, para ter um corpo mais leve, você precisa estar no manequim, não sei das quantas. Então, o que é esse correto? E aí, quantas vezes essa idealização do correto faz com que a pessoa sinta culpa? Um outro lugar que eu vejo que é muito comum é quando a pessoa realmente ela come uma quantidade num impulso que é maior do que ela do que o corpo dela necessita, então ela tem um desconforto físico, ou a barriga que estufa, ela tem um desconforto físico, ou ela come algo que o corpo dela não aceita, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose que come um queijo. E aí ela vai ter uma distensão abdominal, ela vai ter um desconforto. E aí a culpa também vem, de novo, desse lugar. Eu sei o que eu deveria ter feito e eu não fiz mesmo assim. Então ela veio junto com o sintoma físico de uma forma mais intensa, mas ele é sempre emocional. Entendi. E dentro da visão sistêmica, a gente vê que também a culpa sempre está ligada a um desequilíbrio, né? E, às vezes, na grande maioria das Sim, vezes, porque, né, não dá para bater um martelo que nem todo mundo é igual, nem todo sistema sim, também é igual, está sim, ligado ao pertencimento, né? Muitas vezes sim, a pessoa come tentando se reequilibrar, né? sim. É bem interessante ter essa visão, né? Super, Ju. E tentar compensar de repente alguma dívida, né? Às vezes dentro de Exato, uma lealdade de alguém do sistema, né? exato. Tem alguns pontos que eu vejo como sendo muito comuns no que leva as pessoas a comer e depois sentir culpa. Um deles é esse lugar de a minha família tem, por exemplo, uma obesidade, um diagnóstico como diabetes, então eu como para acompanhá-los, mas conscientemente eu sinto culpa porque eu sei racionalmente que aquilo não é saudável, que aquilo não é bom para o meu corpo. Tem um outro lugar em que a pessoa ela come para sentir culpa de comer, porque a culpa que ela sente é ainda mais profunda e maior. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma mais limpa. A pessoa está, por exemplo, se distanciando da família num quesito prosperidade. Então, ela está alcançando uma prosperidade que a família dela não alcançou. Ela sente aquilo que a gente chama de culpa e inocência dentro da visão sistêmica, a culpa de estar prosperando enquanto a família dela não prosperou. Só que a culpa de estar prosperando
ela é muito profunda porque ela mexe no contexto da alma dela, no aspecto sistêmico. A culpa de comer um chocolate, se empanturrar de chocolate, é menor do que essa de estar prosperando. Então ela se Uhum. empanturra de chocolate para disfarçar a culpa de estar prosperando. Entendi. É como se Entendeu? o inconsciente dissesse assim: eu pago com o corpo que eu não consigo resolver com a alma, né? Perfeito. Nossa, Ju, essa frase foi perfeita. Não pede para eu repetir, não. Gente, anotem essa frase, por favor. Por favor, Mas alguém é anota isso essa mesmo, frase. né? A pessoa É acaba isso, pagando com o Ju. corpo o que ela sente que deve com O a que alma, ela né? é exatamente. É uma forma ali de compensar e de se É, autopunir, né? e de se auto. Exato, Deixa eu ler Ju, aqui os exato. comentários, Keren, ó. A Tá. Michele, disse assim: eu, quando estava na minha da adolescência, comia muito doce. Uhum. Quase acabava com um pote se deixasse. Hoje, sou bem mais controlada e evito comprar, mas vejo que o doce pega mais perto do meu período. Uhum. E aí, Kelly? O que acontece perto do período menstrual? A gente tem, e aí tem um contexto metabólico. Aqui tem um contexto metabólico da vontade do doce. Não da culpa, mas da vontade do doce. Quando a gente está no período na TPM, principalmente no pré-menstrual, a gente tem uma baixa de serotonina que ela é fisiológica. Em algumas mulheres, ela está exagerado, vamos dizer assim, os hormônios estão bagunçados, então essa baixa ela acontece de forma mais importante, ela é maior, então cai mais a serotonina. A serotonina é um dos nossos hormônios do bem-estar. Quando ela cai muito nesse período da TPM, a gente tem muita vontade de doce. Então, qual é a estratégia para diminuir essa vontade de doce nesse período? Cuidar de outras partes da relação, do aspecto hormonal, que é importante. Então, aí tem algumas estratégias que precisa ver de acordo com cada pessoa o que vai ser bom. Magnésio, óleo de borragem, ciclo das sementes, tem algumas estratégias práticas que cuidam disso. Além disso, vale olhar, porque no contexto sutil, o que é a TPM e o ciclo menstrual? São todas as emoções do nosso mês que a gente guardou debaixo de uma caixinha, debaixo do tapete, tentou disfarçar, fingir que elas não existiam. Por isso que Na tem TPM ela meses e vem. meses, né? Por isso que tem Exato. meses e meses, ciclos e ciclos, né? Exato, Gil. Por isso que tem uma variação, ele oscila. Então, quando a gente consegue cuidar das emoções ao longo do mês, a TPM tende a ser mais leve, mais sucinta. Quando você consegue se acolher, descansar, porque tem um outro fator que tem essa baixa de serotonina que principalmente o chocolate vai ajudar a resolver, então um chocolate mais amargo, ou um cacau, em pó mesmo, em uma banana, algo do gênero. A banana ajuda bastante, então pode ser uma estratégia metabólica com o cacau para ajudar nessa vontade de doce. E tem que a gente fica mais cansado na TPM. O nosso corpo está pedindo resguardo, ele quer ficar quietinho para te preparar para sangrar. Então, se a gente, por conta da correria, das demandas externas, se a gente força essa barra e continua num ritmo normal, que é esse ritmo mais do masculino que é constante, né? A vontade de doce, ela vem para abafar uma canseira. A gente come doce para conseguir dar conta do recado. Entendi. Mas olha só que legal, ela fala assim depois, ó. Mas eu vejo o doce Notou. sendo uma luta dentro de mim. Por isso eu nem compro. Ó, Se é uma aí tem algo luta mais dentro profundo, dela, porque se é uma luta, tem algo aí um pouquinho a luta maior. não está só no doce, Não né? tá. Está no que está por trás do doce. E quando a gente está falando de alimento, a gente está falando de nutrição. E Sim. geralmente a nutrição está ligada ao quesito Mamãezinha. mãe. Mamãe, Mamãezinha. olha você Mamãezinha. de novo na minha vida. Sim, mamãezinha. É um Né? negócio que a gente olha pra ela e olha pra ela de novo, né, Ju? E olha Porque. mais um pouco. E Por olha mais sinal, um pouco. mãe, seja bem-vinda na minha live. Se você tiver alguma dúvida, põe aqui, por favor. Pode Te perguntar. amo, Que mãe. alegria, que prazer. Mas é a fonte da nossa vida, a primeira fonte. Então a gente sempre vai ter muitas coisas a olhar em relação à nossa mãe. É, E verdade. ela faz com o maior amor, né? Baita inocência de tudo que acontece, mas a gente vai precisar olhar para elas muitas É o vezes. melhor que pode com o que tem, né?
Exato, Ju. Nunca é por mal, né? É num lugar de luz e dor, na realidade. Então é isso, olhar para com bastante amorosidade, assim. Gente, quem aqui também tenta compensar ou tenta se privar através da alimentação? Geralmente vocês fazem o quê? Comenta aqui para a gente ter esse Pra olhar e gente conseguir ver, deixa eu ler. aproveitar ainda mais a Kelly. Quando você sente culpa, o que que você costuma fazer em seguida? Você já parou para observar? Quando você está se sentindo culpada, arrependida, né? Ou de repente foi um dia muito difícil emocionalmente, você se priva do quê? Ou você se compensa com o quê? Ou você critica o quê? Comenta aqui. Ó, a Viviane, ela disse assim, ó, à noite ela come mais, porque Uhum. jantar é muito pior, o jantar é muito pior para ela. Eu já percebi, eu, Juliana, que para mim é um desafio à noite, porque eu não gosto de jantar. Eu não gosto de jantar. Eu gosto de comer Hum, alguma coisa leve. leve. Mas o certo é eu comer uma coisa leve assim, tipo uma salada, né? Uma Uhum. carne, alguma coisa assim. Ou então, se eu já não vou jantar nesse sentido, fazer uma tapioca, uma crepioca, alguma coisa nesse sentido. Quando eu não faço Uhum. isso, aí eu percebo que eu fico querendo beliscar. E às vezes eu falo, vou comer uma fruta. Aí não é uma fruta, né? Aí São daqui a pouco várias. não é só uma fruta. E tomar um Danone, não sei o quê. Então eu percebo que o caminho para mim é me policiar nesse sentido. Se eu tentar comer uma saladona, uma carne, alguma coisa assim, ou fazer uma Aham. crepioca, alguma coisa assim, ok. Se Sim. não, eu geralmente percebo que eu dou uma escorregada. Ju, nessa coisa do jantar, é muito comum as pessoas sentirem mais dificuldade por dois fatores. De novo, assim como no nosso ciclo menstrual tem uma baixa de serotonina que acontece ali no período da TPM, então somos cíclicas nesse sentido, enquanto seres humanos somos cíclicos ao longo do dia. E ao longo do dia, a serotonina também tende a diminuir um pouquinho no final do dia, que vai levar para uma sensação de busca por prazer. Só que tem um outro ponto. Se a gente não come direito ao longo do dia, principalmente aporte proteico, a gente vai querer compensar à noite. E aí vai ficar beliscando até que alcance o aporte proteico. Só que se a gente busca um chocolate, uma fruta, um doce, só uma tapioca, não vai alcançar o aporte proteico. Então vai ficar buscando comida até que alcance. Agora, se a gente tem ao longo do dia refeições que são equilibradas e saudáveis, então se começou o seu dia comendo um ovo, uma vitamina com uma proteína em pó, um franguinho na tapioca, uma refeição completa, com aporte proteico no café da manhã. Almoço completo, arroz, feijão, carne, salada, vegetais, bem bonitinho. Lanche da tarde, se você quiser, come um lanche completo, ou algumas pessoas vão direto para o jantar, dependendo do horário do jantar, e tá tudo bem. Não tem problema o jantar ser com cara de lanche, mas ele precisa ser completo para não ficar beliscando depois. Se nesse jantar não tiver aporte proteico adequado, vai ficar beliscando. E aí vem a culpa porque come um monte de coisa sem perceber, beliscando, aí fica tudo estufado com uma sensação de comer muito, mas comeu pouco. É uma sensação, sabe quando a gente vai no cinema, que aí come um balde de pipoca, você tá com fome e empanzinada ao mesmo tempo? Uhum, É a mesma coisa quando a gente não faz uma refeição completa prestando atenção. A gente fica uhum. com fome e empanzinada, porque comeu um monte de coisinha, mas nada que sustentou. Quando a gente come uma boa refeição, que tem um aporte proteico adequado, mesmo no jantar, a chance de ficar beliscando é menor. Então, pode ser uma crepioca com uma salada, pode ser um quibe com os vegetais refogadinho, pode até ser um lanche com uma carne, um atum, um ovo, uma quantidade pequena de pão e um baita de um saladão, mas uma refeição completa para diminuir a vontade do doce depois. Se ficar com fome, vai querer buscar o doce. E aí prestar atenção, sempre que tenho vontade do doce, o que será que eu estou buscando nesse doce? Por quê? De novo, né? A relação com a culpa. A nossa alma, o nosso corpo, sabe que não é o doce que vai resolver. Então, além do aspecto cognitivo, que a gente percebe, isso não é o que eu sei que o meu corpo precisava e eu tô comendo esse negócio. Então, sei lá, você tá com fome comendo panetone. O seu corpo, você sabe que não é aquilo que vai resolver. Seria comer um ovo, uma crepioca, uma refeição que ia resolver. Então, tem esse aspecto. Tem um outro aspecto que é a
Peraí, deixa eu lembrar da linha de raciocínio que eu perdi. A gente estava falando sobre a refeição completa, sobre a Sobre, necessidade. E aí você sobre a estava vontade falando de de um outro doce. Isso. aspecto. Que é a vontade de doce. A vontade de doce, a alma e o corpo sabe que ela é uma desculpa. A gente não, a vontade de doce, ela não é vontade de doce. Ela é vontade de afeto, ela é segurança, ela é uma Acolhimento. compensação, ela é prazer, ela é acolhimento, ela é emocional. Então, o nosso corpo, ele sabe que a gente está tapando o sol com a peneira e que não é aquilo que vai resolver. Por isso, também sente culpa. Diferente de quando você está, por exemplo, num almoço de domingo e a tia aparece com pudim e você come um pedacinho de pudim. Tá tudo bem comer aquele pudim. Então, a chance de ter culpa naquele pedacinho de pudim é menor do que no comer um panetone, um biscoito, não sei o que, ou não sei o que à noite numa quarta-feira qualquer porque não jantou. Faz Uhum. sentido? Claro que faz, muito. E aí, Ju, eu vi que a Mi perguntou ali atrás, posso só te interromper um pouquinho, falando que ela não tinha entendido da conexão dessa coisa da mãe com o doce. Posso explicar um pouquinho para ela sobre Claro que isso? pode. Claro que pode. A, a nossa mãe é o colo, é o afeto, é o acolhimento, é a nutrição. Então, muitas vezes, quando a gente quer colo, afeto, acolhimento, descanso, nutrição, a gente busca o doce de forma inconsciente. Por isso que a gente falou dessa relação do colo da mãe com o doce. Então, pode ser que ele tenha isso também, esse lugar da busca pelo colo da mãe. Faz sentido agora, Mi? Responde Amy. A Isis, seja bem-vinda de Guarulhos, ela disse lá atrás. Oi, O que Izzy. ocorre quando sente vontade de comer alguma coisa e não sabe o que? É sede. Toma água, Dani. Verdade, tomar água. O que que acontece, gente? Isso é muito legal. A gente não está acostumado a identificar sede. E mais, tem algumas pessoas que não sentem sede na boca, de sentir. Deixa eu até tomar uma água aqui. De sentir, sabe a boca seca que você sente, nossa, estou com sede. Algumas pessoas não sentem essa sensação na boca. Ela vai sentir irritação, vontade de alguma coisa que ela não sabe o que é. Ela vai sentir canseira, ela vai sentir dor de cabeça e tudo isso é sede. O ideal é que a gente tome em torno de 40. Ju, tô dando ouro aqui, hein, Ju? Eu tô É, vendo. Eu tô amando aqui, ó. Eu tô ó, aproveitando muito. ah, que bom! Sem filtro, gente, eu entrego mesmo. O ideal é que a gente tome em torno de 40 ml por quilo de peso de líquidos por dia, preferencialmente água. E aí tem uma frase de um professor meu, Murilo Pereira, que eu adoro, que ele diz assim, que quem não toma água do copo, toma água do cocô. Anota essa, É gente. verdade, eu andei Porque ouvindo isso também. é horrível. Quando a gente não toma água de verdade do Aí nosso a do pele fica copo, toda zoada, não sabe por quê, né, Ké? fica toda zoada, porque fica reabsorvendo a água do intestino. É, Kathleen. Horrível. É horrível, mas agora vocês lembrem disso. Quando vocês falam, ai, não gosto de tomar Vai água. tomar água. Agora vocês vão Vai lembrar tomar água, disso, mulher. Vai lembrar né? de mim. Vai Vai tomar lembrar, água. deixa eu tomar água para não tomar água de cocô. É isso. Mas é engraçado, ó, vocês vão percebendo, a Vi também falou que quando sente culpa, ela recorre pro doce. E é engraçado, a gente vai percebendo, né, que a culpa, ela não faz um movimento diferente a não ser aquele de ficar, sabe, cachorro correndo atrás Do do próprio rabo. rabo? Então fica ali, ó, girando em torno do próprio castigo, né? É isso, Ju. É E muito quando interessante é isso. muito, é muito. E até que a gente olhe, pare e decida sair desse ciclo, ela vai continuar rodando atrás do. A culpa vai continuar te girando, né? De forma impulsiva e compensatória. Agora todo mundo vai tomar ó, água, ó. Maravilhoso. Gente, É ó, isso aí, gente. Amanhã eu quero ver todo mundo com eu vou água. aproveitar para dar as boas-vindas para a Kívia, que está aqui na live, que a semana que Oi, vem ela que vai estar Kívia. aqui conversando comigo Ai, sobre que astrologia. delícia. Muito bom. Uma fofa ela, né? A gente Ela é eu mesmo, uma sou querida. apaixonada por ela.
Ô, Kelly, Muito como que a bom. nutrição ela pode ensinar a gente a ouvir o nosso corpo sem cair naquela restrição, naquela coisa assim de castigo, da rigidez, do controle? Sim. Ju, primeiro eu entendo que a gente aí volta para a mãe, né? Quando a gente vai fazendo as pazes com a nossa mãe, a gente se permite nutrir o nosso próprio corpo. Então, à medida que eu faço as pazes com a minha mãe, apaziguo a forma como eu fui cuidada, a forma como ela se cuida, porque se a minha mãe não se cuida, a minha tendência é não me permitir me cuidar também. Conforme eu vou apaziguando tudo isso, deixo a minha mãe com o destino dela e me permito cuidar do meu, eu tenho mais liberdade de me nutrir. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, tem uma coisa que, assim, eu não quero ser restritivo, mas vou ser um pouco, tá? Hum, Existe comer comida, existe comer substância comestível. Substância comestível não é comida. O que é substância comestível? Refrigerante, suco de pozinho, gelatina de qualquer tipo, é... como chama? Bala, chiclete, esses trem ultraprocessado. Isso é substância comestível, não é comida. Então, comer essas coisas, assim, ideal nunca. Muito pontualmente, bem de vez em quando, beleza. O restante do tempo é comer comida. Ainda que você coma um bolo, um doce, um chocolate, uma compota de fruta. É melhor do que comer uma bala, por exemplo. Então, é prestar atenção em ter refeições completas ao longo do dia, que tenha comida mesmo, vegetais, arroz, feijão, comida mesmo. E no quesito das gostosuras, que eu costumo chamar com as meninas no consultório, os doces, o pão, o açúcar mesmo, é prestar atenção no para quê. Porque aí, como eu tinha falado aquela hora, você comer lá o pedaço de pudim que a tua avó, a tua mãe fez no almoço de domingo ou numa quarta-feira qualquer, tá tudo bem. Agora, quando você come o pedaço de pudim às 3 da tarde, porque você tá com fome e não conseguiu planejar um lanche, e ou você tá ansiosa, frustrada e tá comendo pudim para aplacar uma dor, é outra coisa. Esse pudim que você come para aplacar uma dor, ele te machuca. O uhum. pudim que é a sobremesa num lugar de amorosidade para ali estar num equilíbrio de leveza, tá tudo bem. Não precisa da rigidez e da restrição. Mas é encontrando a razão pela qual a gente come as coisas. Faz sentido? Claro que faz. Na verdade, todo o excesso ele apresenta um sintoma, na verdade, né? Dentro da visão sistêmica, a gente Absolutamente. tem que Cuidar observar disso. nesse ponto. E quando a gente toma consciência de que é um sintoma, o nosso corpo não precisa mais gritar, né? Para ser Exato. ouvido. É bem esse o Exato. movimento, né? É. E aí eu aproveito para perguntar para vocês que estão participando dessa live, se o corpo de vocês pudesse gritar e comunicar agora o que ele está sentindo, o que ele diria? Ele gostaria de se alimentar do quê? Ou de quem? Vale a reflexão. E eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta e colocassem aqui, sabe? Percebesse isso. A Mi tá dizendo assim, ó, eu comecei a ter gosto de tomar café, tipo uma xícara de manhã. Não tinha esse hábito antes. Tem algo ou só para acordar mesmo? Ela quer saber se o café, detalhe, sempre coloca um pouco de açúcar no café preto. Eu venho sentindo muita sede ultimamente. Então, Juliana, não vejo nada demais nisso. Você vê, Kelly? Acho que não. Em relação a esse café, acho que a princípio não vejo nada. Pode ser só um café porque você tá acordando e tá tudo bem tomar um café de Eu manhã. tomo uma xícara grande, acho que uns 200 ml de café preto de Eu manhã. não, eu tomo, Ju, não tomo café preto de manhã, mas eu faço um cacau, eu chamo de cacauzinho. É água, cacau em pó, cacau mesmo 100% em pó e um pouquinho de café solúvel. Fica uma delícia no meu paladar, bem amargo, porque eu não ponho açúcar, é amargo, eu gosto do É, amargo. eu não tomo com E aí açúcar. eu tomo ele. E tomo uma xicrinha assim, uma xícara grandinha até, dá uns 100 e poucos ml. Nossa, vou experimentar, Kelly, pra ver se é Eu bom. adoro.
Gosto muito. No meu paladar fica super gostoso. Ele abre um pouco do cardíaco, essa coisa do cacau, né? É bem legal Aham. nesse sentido também. Agora, a sede, eu acho que precisa prestar atenção em relação ao tanto de sal que vem usando. O clima ele tem oscilado de um clima mais seco, então às vezes a gente sente mais sede pelo clima seco, às vezes se você está ficando mais no ar condicionado vai sentir mais sede. O ideal é a gente não sentir sede, a gente tomar água antes de sentir sede. Então vale medir a quantidade de água que está tomando para perceber se você tem tomado água suficiente ou se tem algo ao redor. Na pior das hipóteses, precisa fazer um exame de glicemia, porque às vezes o excesso de sede, quando você toma água boa, é porque a tua glicemia está muito alta. Sabe um cuidado que eu aprendi? Eu aprendi isso com a minha professora de yoga, inclusive, e assim, virou para mim um ritual. É, Todo dia de manhã eu acordo, vou lá raspar minha língua, óbvio. E aí eu perfeita. esquento 200 ml, amorno, né? 200 Uhum. ml de água. Aí pego meio limão, se for um limão grande, ou se for um limão pequeno, um limão inteiro, e eu tomo em jejum. É ótimo. Ela, na época, me disse para pôr uma pitadinha de sal, mas eu prefiro Pode ser. não. Então eu faço sem o sal. Porque a gente desidrata muito à noite também, né? E é Sim, importante repor essa hidratação, né? é bem importante. O ideal é a gente sempre começar o dia com pelo menos 500 ml de água em jejum. Pode ser essa água morninha ou água em temperatura ambiente sempre. A água com limão em jejum é legal porque ela estimula o processo digestivo, dá uma ativada ali no todo o processo digestivo. Então pode ser uma estratégia assim, é bem legal. A Kivia colocou aqui. Hoje cedo eu Hum. queria um croissant, né? Boba não. Oba Mas lá. sei que parte minha queria. Que Sim, parte dela ela queria, ela sabia qual que queria. Desisti é da isso. padaria e fui comprar brócolis mesmo. Eu me alimento bem, mas às vezes tenho vontade de um pão bem gostoso. E tá tudo bem quando a gente sabe. Hoje, o meu último vídeo lá no meu feed é um vídeo de hoje, que depois do almoço eu tava Fala qual é o seu louca. Instagram, porque às vezes não aparece para as Ah, pessoas é já. Karelin Alvise Cavalari. Escreve Karelin. Se você colocar isso, você já vai me achar. Quando eu salvar, eu já deixo lá na descrição também. Maravilha, Ju. Hoje, na hora do almoço, eu tava muito querendo um doce. E não tinha nenhum chocolatinho ali em casa, não tinha nada, nenhum açúcar, nada, nada, nada. Aí, antes, como eu sempre ensino para as pessoas, né? Antes eu vim, meu, o que eu tô querendo doce? O que tá acontecendo? Me percebi ansiosa, eu tô no meu período pré-menstrual, foi um mês mais intenso, então eu falei, TPM com ansiedade. Vim trabalhar, tentei me distrair, fazer outra coisa e ficava pipocando na minha cabeça, tá? O que eu posso fazer que vai me ajudar nessa vontade de um doce, mas que não seja um doce até mesmo porque não tem nada em casa. Aí Uhum. fiz esse cacauzinho com um pouco de água, não coloquei café porque era depois do almoço já, um pouquinho de leite em pó e uma pontinha de colherzinha de mel, só para dar um aroma doce na boca, assim. É o suficiente. Às vezes a gente consegue olhar para a vontade de doce, encarar ela, perceber de onde ela veio, e aí a gente percebe que não precisa de uma fatia de bolo gigante. Você consegue, com uma pequena porção de algum outro doce mais leve, segurar e ser o suficiente nessa vontade de o quente do coração que o doce traz, sabe? Então também tem isso, né, Ju, nessa não rigidez, nessa até não violência com o próprio corpo. Exatamente. E assim, é que a Kivia falou uma coisa muito importante. A gente tem que aprender a sentir, a perceber o nosso corpo, né? Com certeza. E a entender o que ele está tentando Tá comunicar. dizendo. Exato. Hoje, eu comentei isso hoje. A gente começou um grupo com um grupo de propósitos de 21 dias. É até beneficente esse grupo, mas é para conexão espiritual, expansão da consciência e tudo mais. Que gostoso. Eu até comentei, né? E as pessoas elas leem, mas não leem. As pessoas não estão presentes no aqui e agora. Então, várias pessoas de um outro grupo, da onde eu coloquei o convite, disseram: Nossa, Ju, eu não vi. Aí eu falei: Viu? Viu? Sim. Viu sim. Nossa, mas eu li, mas eu não li. Pois é. Aí eu até fiz esse comentário. Depois eu falei: Gente, como a gente precisa estar atenta no aqui e agora, estar presente, se reconhecer, se perceber, porque a gente
passa batido na vida. E às vezes você tá esperando uma oportunidade, tá esperando ali um chama. Você pede para Deus, Deus tá falando: "Toma, minha filha, ó, por aqui". Aí tá lá brilhando na sua frente, mas você tá desatenta, né? Tá E assim é com a viajando, comida, né? assim é com o comer. Quantas vezes a pessoa come e ela nem percebe o que ela comeu, né? Exatamente. Geralmente, quando a pessoa começa a fazer um processo de desenvolvimento terapêutico comigo, Kelly, uma das primeiras coisas que eu faço, eu falo: você vai tomar banho e sentir água, né, no seu corpo, você vai sentir o cheiro de sabonete, você vai observar onde você está esfregando, você vai comer, vai sentir a textura do alimento, vai mastigar, vai ouvir os sons, vai olhar a rua, vai enxergar as árvores, vai olhar o céu, ver as flores, para trazer a pessoa para aqui e agora, né? Porque Exatamente. as pessoas estão muito desatentas, né? Sim. Tá no futuro ou no passado, né? E aí não se Sendo que a gente só percebe. tem. Então, essa Exatamente. percepção da Kívia de dizer eu sei qual parte minha queria o croissant Exato. é fundamental. É isso. Tem gente que traz para mim assim, nossa, tem até um caso específico que eu trabalhei bastante sobre isso, que falava assim, Uhum. eu gosto muito de comer, eu tô comendo muita besteira. O que Uhum. você come? Eu como pizza, eu como esfirra, eu como lanche, eu como fine, eu como salgadinho. É tudo comida infantil. Sim. Quem tá comendo é o adulto ou a criança, É. né? A Michelle tá dizendo assim: existem alimentos que controlam momentos de ansiedade? Essa da água que a Kelly falou. Quando você tomar, se você tá em uma crise de ansiedade, você pegar um copão de água gelada e tomar, Ele vai não. diminuir o pico da ansiedade, por exemplo. E Sim. não é alimento, é água. Mas eu vou deixar a nutricionista falar dos alimentos aí. É. Não Sejam tem saudáveis, alimento. claro, ela disse. É lógico. Não tem um alimento. Uma coisa que me perguntam com frequência é: o que eu posso comer à vontade? Tem, comer para fome, né? Não dá para comer por ansiedade. Ansiedade é para cuidar da ansiedade, não e não comer. Então, a água é uma boa, um chá de camomila pode ser uma estratégia. Uma das minhas formações é em yoga, né? Então, botar a testa no chão pode ser uma boa também, porque essa parte, assim, a gente no chão gelado pode ajudar a melhorar a crise de ansiedade, principalmente. Clareamente, né? Para que, Chakra exatamente, frontal. sim. Ou até botar a cabeça para baixo. Então, por exemplo, colocar as pernas numa cama e deixar a cabeça para baixo para criar sangue na cabeça. Ou colocar a cabeça para baixo mesmo, senta numa cadeira e põe a cabeça no meio das pernas assim para baixo. Porque vai sangue para a cabeça e isso tende também a ajudar o processo de ansiedade. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito, mas não Uhum, tem um alimento que vai melhorar a ansiedade numa crise de uhum. ansiedade ou quando a gente está se sentindo mais ansioso. Tem o que piora. O café piora muito a ansiedade. Então, pessoas Chocolate. ansiosas, chocolate, ou coisas que têm cafeína, né? Chá verde, tereré. Porque, então, pessoas que têm uma. São mais ansiosas, o ideal é evitar esses alimentos, obviamente. A Kivia falou assim: eu falo que é o presente da presença. Eu uso essa hashtag para Maravilhoso. mostrar coisas que percebo no estado de presença. É uma delícia. E é perfeito. É lindo, perfeito. Presente da presença, exatamente. Ô, Sim. Kelly, e você percebe que muitas mulheres vivem tentando controlar assim o corpo como uma forma de punição também? Como é isso na prática assim do consultório, sabe? Quando vira aquela coisa rígida, aquela coisa de ficar ali, porque assim, eu vou te ser sincera, minha balança fala, não, eu vou contar uma coisa para vocês vão dar risada, tá? Eu comecei a me pesar e de repente, eu não sei o que aconteceu, menina, mas estava muito diferente meu peso para mais. Falei, não, essa balança tá quebrada, não é possível. Eu joguei fora a balança e comprei uma nova. Aí eu subi na balança nova e era o mesmo peso. O problema não estava na Não balança, estava na balança. estava na pessoa. Só que eu percebi também uma coisa.
que eu retenho líquido. E assim, sem brincadeira nenhuma, tipo, às vezes dá diferença de 3 quilos. E dá mesmo. Eu fico passada e eu tomo, Dá mesmo. né, diurético, eu faço suco detox, Sim. eu faço atividade física, né? Então foi uma coisa que eu fiz as pazes, eu já percebi, eu entendi o que é o meu Sim. corpo. Eu faço as medidas, porque agora eu tô fazendo aqueles abdominais, sabe? Que você suga assim. Então, eu tô Sei, é muito legal. medindo, faço todo dia Sim. de manhã. E aí eu percebo que às vezes a medida tá Não. ok, E o mas peso na tá diferente. balança, né? Então eu dei uma, sabe, eu vou percebendo minha roupa, uso o aplicativo para acompanhar a alimentação e tudo mais. Mas tem gente que fica numa rigidez. E Sim, aí, às vezes, dá até espaço para os distúrbios alimentares, né, sim. Kelly? Como que é isso? Conta um pouquinho. Ju, é um sintoma, né? Um sintoma no sentido, no aspecto sistêmico, esse controle, essa rigidez em relação ao corpo. A maior parte das vezes maior parte não, 100% das vezes, tem quando existe uma rigidez muito importante, que beira a um transtorno, algo do gênero, tem algo que está por trás que é muito maior, que ela quer controlar além do corpo. Então, existe uma dor muito importante por trás disso. Uma coisa é a busca por habitar um corpo saudável, um corpo que responda àquilo que a gente deseja realizar ao longo do nosso dia, um corpo que te leva para a longevidade, que ele é desinflamado e tudo mais. Outra coisa é essa meio que uma fissura no aspecto físico, né? E ele Uhum. pode entrar como uma rigidez ou por uma busca de se sentir vista, por se sentir pertencente, ou por. A maior parte das vezes é uma busca por se sentir vista ou pertencente, nesse sentido. Uhum. Porque aí ela vai usar o corpo nesse sentido, né? Então Uhum. precisa olhar com bastante atenção e cuidado para isso. Assim E, como nos transtornos alimentares. e quando a pessoa faz regime, segue direitinho, você vê que realmente a sua cliente tá ali sendo fiel, mas mesmo assim ela não perde peso. Também é sintoma. Por quê? Fala, A eu tô te gordura, cutucando para você falar um pouquinho tá, sobre isso. a gordura, ela é uma camada de proteção. Então, o que que ela pode proteger a gente de diversas coisas? Ela, de novo, pode proteger de ser vista. Então, a gente cria uma camada de proteção para se esconder. Ela pode proteger de ter um corpo feminino quando já teve violência no sistema ou quanto coisas desse tipo. Então, ela vai deixar o corpo da mulher sem cintura, um corpo que ele é arredondado, literalmente, né? Então, um corpo que não seria chamativo por uma violência. Isso na teoria, tá, gente? Não tô falando que corpo bonito é chamativo, mas é uma coisa absolutamente inconsciente que a pessoa acha que aquilo vai proteger. É outra coisa o que leva para uma violência. É outro sintoma, na realidade. Mas inconscientemente ela acha que é isso. Também pode ser uma forma de ser vista, assim como pode ser se esconder, pode ser uma forma de ser vista. Por isso que precisa constelar. Quando a gente tem algo que se repete, que se repete, que se repete, e não consegue resolver com um aspecto prático, uma constelação vai trazer qual é a raiz daquele sintoma, do que ela está se protegendo. O Exatamente. corpo, ele tá a favor, ele não tá contra a gente. A gordura, ela tá protegendo de algo. Então, uma Exatamente. constelação vai mostrar do que está protegendo, né, Ju? Uhum, com certeza. E aí, o que acontece? Você falando dessa questão de proteger, de se esconder, me lembrei de um caso, né, que eu acompanhava de uma moça que ela sofreu alguns abusos, Sim, né? E aí, que aconteceu? O marido dela reclamava muito porque ela não se arrumava muito assim para sair e tudo mais. E realmente, sempre quando eu a via na sessão era muito básico. É uma moça nova, bonita, não faz muito tempo que está casada e tal. sim. E aí a gente chegou a esse ponto na terapia de identificar que ela Sim. sentia necessidade de esconder o corpo
para se proteger de possíveis abusadores. Ela não queria chamar atenção de jeito nenhum. Exato. E Não isso pode ser. acontece muito com pessoas obesas. Atendi também uma pessoa que era obesa e que sofreu abuso, né? A gordura muitas vezes é uma capa de proteção. Mulheres que carregam muitas responsabilidades da Eu ia falar. família, Sim. geralmente elas precisam ser muito grandes, né? Para aguentar o peso, né? Sim. E aí ela pode fazer a dieta que for, ela não vai Não perder. emagrece. Ou ela Exatamente. usa canetinho, monjaro, não sei o que, faz lipoaspiração, dá 3 meses e engorda tudo de novo. Exatamente. Eu acho que é bem importante a gente entender, ver tudo, olhar para tudo isso e perceber que Sim. existem camadas muito mais profundas, né? Muito. O Porque próprio controle. exato, da mesma forma que pode ser uma proteção esconder, o excesso de peso, dependendo do nível que isso está, pode ser um olhar para a morte. Então ela come para seguir alguém na morte, para ficar doente mesmo. Esse é o objetivo, ficar doente. Então é para acompanhar alguém. Então olhar, cada pessoa vai ser uma coisa, né, Ju? A gente precisa identificar o que é naquela pessoa específica. Hoje mesmo eu estava fazendo uma constelação e eu falei para ela já chegou com um culpado, né? Aí eu Sim, falei, vamos mas baixar nunca os é. julgamentos, os preconceitos, né, as expectativas, porque às vezes você tá mirando em um lado e é em outro. Então, né? E batata, é exatamente isso, né? Se Então, fosse cada o que a campo é um gente campo, acha. né? Cada Exato, sistema é um sistema, cada história é uma história. exato. E se os culpados fossem quem a gente acha que é, a gente já tinha resolvido. Porque na verdade não existem culpados, né? Sempre por amor. Só que tem o amor que cura e o amor que adoece. E aí aqui a Viviane tá falando, misericórdia, quantos sintomas. Tudo é sintoma. Tudo que não pode ser resolvido. Por exemplo, seu intestino seca porque você não tomou água. Tomou água, resolveu o intestino? Não é um sintoma sistêmico. Mas você toma água, você come direito, você vai secar tudo certinho, o intestino continua bagunçado, vai investigar que tem alguma coisa aí. O emagrecimento. Comi demais numa viagem, engordei 5 quilos. Voltou para casa, voltou para a rotina, perdeu os 5 quilos. Não foi sintoma engordar 5 quilos na viagem. Você comeu muito mesmo para aproveitar a viagem. Agora, a cada vez eu engordo 5 quilos e não consigo resgatar e voltar, preciso olhar para isso, porque tem algo que está por trás. Então, aquilo que se mantém, a chance de ser um sintoma muito mais profundo do que meramente superficial é muito grande. Você percebe isso, Ju? Sabe o que eu tô lembrando aqui também? Que tem uma coisa que é muito comum de acontecer. Às Ah, vezes a pessoa só consegue emagrecer e ficar bem magra quando ela tá numa fase muito ruim da vida dela. Isso é extremamente sistêmico, porque não pode ter extremamente. tudo, né? Eu não posso ter tudo, eu não posso estar mais magra, eu não posso estar saudável, eu não posso estar prosperando, eu não posso ter um bom relacionamento, tudo ao mesmo tempo. É Então, muito por isso, interessante. muito interessante. São muitas possíveis camadas. Não dá pra gente Exatamente. dizer, é sempre isso. Não E quando a dá. gente fala Possivelmente. de alimentação, a gente não está falando só da obesidade em si, mas a gente também está falando, né, das descompensações, né, Sim, das pessoas que têm uma dificuldade tremenda para ganhar peso, que a gente sabe que exato, muitas vezes tem também uma ferida da rejeição por trás, né? exato. É bem Ou uma enorme seletividade que ela não consegue comer de forma leve, uma coisa passa mal, outra coisa não consegue, outra coisa tem ânsia, outra coisa não consegue nem ver. Tem uma seletividade muito grande. Isso tem coisa por trás também. teve um cliente meu que recentemente disse assim para mim: Hum. eu não fui encontrar com os meus amigos. Aí eu É. falei, mas de novo, por que que você não foi encontrar com seus amigos, se divertir? Sabe o que que é? É que eles queriam fazer lanche, hambúrguer. Eu não como qualquer carne. Se eu comer qualquer carne, eu passo mal. Falei, por que que Olá. você não levou o seu, então? Né? Então, às vezes, vai se escondendo nisso. Não, é porque eu não consigo comer isso, porque eu não consigo fazer aqui. O meu estômago não aceita. E não é, às vezes, é muitas vezes
né? É uma desculpa que se dá também para se abster de momentos leves, descontraídos e às vezes até de sair, né? De ser Debaixo da visto, de proteção dos criar pais. vínculo, de sair. Exatamente. Pode ser um monte de coisa. É. Gente, coloca aqui no chat para mim, para a gente saber qual sentimento geralmente visita vocês quando vocês saem da dieta. Raiva, tristeza, porque da culpa a gente falou bastante, né? Conta Sim. pra gente aqui. Geralmente, o que que aparece sem ser a culpa? Michele disse: Eu sei que estamos falando de alimentos, mas o que a bebida alcoólica tem por trás? Vixe, Você geralmente é quer falta falar? de Vai, pai. Lu. É, falta de. Bom, Geralmente é uma questão aí com um paps poderoso, com esse né? masculino, né? O álcool e o cigarro. Exatamente. Exatamente. É, às vezes a pessoa, a gente fala da culpa e as pessoas ficam olhando muito para a culpa, né? Mas tem gente que come por raiva, É verdade. Tem né? gente que come pra se punir, pra se machucar. A Michelle já tá explicando aqui que ela não bebe, que ela não bebe. Tá tudo bem também, né? É, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ô, Kelly, quem quiser conhecer mais a fundo o seu trabalho. Ju, pra quem quiser conhecer, eu vou amar receber vocês para começo de conversa. Hum, O meu Instagram é Carelinha Alves Cavalari e ali tem o meu contato. Daí dá para mandar mensagem direto por ali, me chama no WhatsApp e eu explico tudo como funciona em relação às consultas. e quem Também vier vou da deixar. live? E quem vier da live eu vou dar um bônus. É só Que me bom. contar. Que bônus. Deixa eu pensar que eu não tinha pensado nisso antes. Ah, não, é que já que falou, já falou o que, que vai dar, Vou né, gente? pensar, Comigo deixa é eu pensar, assim. deixa eu pensar. Pensa. Ó, você pensa até o final da live. Ó, a Tá, eu Viviane tô tá dizendo, pensando eu aqui. sinto um fracasso como é e não queria. Eu entendi. Ela quis dizer assim, que se sente fracassada porque ela... Peraí. Você come quando você sente que fracassou porque não conseguiu algo que você queria? É isso, Vi? Fala pra mim aqui se eu entendi bem. Eu acho que é isso, né, Karen? Deixa eu ler de novo, peraí. Ela sente fracasso quando ela come e não queria, porque ela comeu diferente Ah, do que entendi. ela gostaria de ter comido, Sinto né? fracasso quando como e não queria. Deve ser isso mesmo. A, a Mi falou assim: Eu já bebi sim, eu parei. Sinto que tem tudo a ver com o meu processo, sim, com certeza. A gente sabe, né? Vivi, eu acho que posso falar da Pode, Vivi pode. aqui? Acho que Claro que vale a pode. pena olhar para esse fracasso e reconhecer fracasso de quê? Qual era o sucesso? Porque o que que a comida está te impedindo de alcançar? Porque, entendeu? O que é fracasso? Porque a comida te levaria para quê? Para onde? Do que ela tá te distanciando? Porque Ou tá talvez te aproximando de nisso, quem, né? ou tá te aproximando de quem, exatamente. Vamos fazer um exercício? Vou fazer um exercício com vocês que estão aqui. Vamos lá. Boa, Ju. Então, quem puder, feche os olhos um pouquinho, respira profundamente. Inspira assim profundamente pelo nariz, solta pela boca. E eu quero que você, sem manipular, sem tentar controlar, simplesmente deixa vir na sua mente uma pessoa, talvez uma mulher que vivia se culpando por comer, por desejar, por existir. E olhando para essa pessoa que surge aí na sua mente, experimenta dizer assim, ó, eu vejo a sua dor, mas agora eu escolho me nutrir com amor e te honrar dessa forma. Eu vejo a sua dor, mas agora eu escolho
Nutrir a mim mesma com amor. E sente no seu corpo como é que se manifesta isso. E registre aqui pra gente essa informação. Quem você viu, o que você sentiu, pra gente fazer essa troca bem gostosa. Fernandinha, seja bem-vinda, nossa anjinha, que nos ajuda nas automações. Comenta aqui pra gente saber. Quem veio na mente de vocês? Quem vai ser a corajosa que vai colocar aqui? Quem veio na mente? E qual o sentimento que veio? É importante a gente fazer, sabe, esse exercício de vez em quando, porque vem. Bem mesmo. Quando você sai do controle, você deixa soltar, você simplesmente se permite, surge alguém. E aí você vai vendo aos poucos, né, da onde vem ali a teia que está te prendendo, né? Michele disse assim, ó, eu vi a minha mãe e senti o meu coração mais acelerado. Lembra que você falou da ansiedade? É, coração acelerado é um sintoma da ansiedade, geralmente, né? A Viviane disse assim: vi minha mãe, sempre foi muito podada. Sentimento de carinho, deu uma vontade de beijá-la. Que gostoso, né? Isso é muito bom. Quer pontuar, Kelly? Ju, acho que foi impecável, assim. Vale muito a pena fazer esse exercício mesmo, com Uhum. uma certa Repetir, esporadicidade, né? Repetir, com calma, com entrega, sim. né? E deixar vir as informações, né? Quando a gente para sentir o corpo, ele traz as informações. Traz. Como que essa, sabe, paixão pela nutrição surgiu para você, Kelly? Ju, não é uma paixão. Não é uma paixão. Olha que louco. Eu fui fazer nutrição porque uma amiga minha estava indo para a cidade onde era o curso, Botucatu. Eu queria fazer gastronomia, estava fazendo cursinho e a moça falou assim: por que você não faz nutrição? Pelo menos você vai aprender um pouco mais do que gastronomia. Você está fazendo cursinho, você vai bem nos simulados, talvez você entre na faculdade. Aí fui fazer nutrição desse jeito. Chegando lá, eu acho que na verdade a minha alma já buscava pela minha mãe, né? Porque, gente, vou contar pra vocês uma coisa. Nutricionista tem uma grande ferida com a mãe. A gente busca a mãe na nutrição. Então, é bem comum nutricionista ter ferida com a mãe. É uma ferida de nutrição que a gente vai curar na faculdade. E faz muito sentido na minha vida isso, né? Na faculdade, fui aprendendo as coisas e tudo mais. Eu lembro que no final, assim, eu chorava, eu falava, eu não quero falar para as pessoas comerem igual o Globo Repórter, eu preciso encontrar mais disso. E aí que eu fui buscar sobre comportamento. Então, eu fiz pós em mindfulness, fiz pós em outras coisas, em nutrição funcional, fitoterapia, coaching, não sei o que. Fui buscando informação até que eu fui encontrando o meu jeito de fazer as coisas acontecerem e fui curando um tanto da minha relação com a minha mãe, né? Para que eu conseguisse caminhar com as pessoas, a gente só consegue caminhar até onde a gente foi. E assim surgiu esse amor pelo que eu faço. Hoje, nutrição é parte do que eu sou. Não tem separação da Karelin. Então, é uma extensão de mim. E é bem uma visão integrativa, né? Então é corpo, mente e alma. Corpo, mente e alma. E baseado muito na minha dor, porque eu fui uma criança que, quando eu estava na 7ª série, emagreceu 7 quilos em 2 meses, porque precisava ficar bonita para formatura. Eu fiz dieta desde os meus 11 anos de idade. Todas as que você imaginar, eu fiz até os 20. Olha só. É de uma dor, né? É de uma dor. E que você transformou num lindo servir, né? Sim. Ah, sabe o que está me chamando a atenção aqui? O comentário da Viviane, que
ela traz uma compaixão, assim, em relação à mãe, né? Na hora que ela fala, minha mãe sempre foi muito podada, o sentimento de carinho, deu uma vontade de beijá-la, né? Como que essa compaixão, Kerilyn, ela pode se traduzir no dia a dia da alimentação? Você já Numa, conseguiu perceber isso? numa compaixão pela mãe, a gente está se colocando maior do que a nossa mãe. Uhum. Então, talvez nisso Já se tem uma dificuldade com o já peso, tem, né? tenha uma dificuldade com o peso, porque existe uma tendência em querer cuidar dessa mãe, tomar essa mãe no colo. E aí precisa ser grande e forte para conseguir tomar essa mãe no colo. E sabe o que é interessante? É que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. E aí, quando a É gente quer verdade. ser mãe da nossa mãe, a gente quer ser mãe de todo Mãe mundo. do mundo. Eu já Exato. fui assim, Eu mas estou em também. remissão um dia de cada vez. Uma salvadora em remissão. Exatamente, exatamente. É importante porque aí isso vai desequilibrando todas as relações. Todas. E A vai, gente fica querendo vai, cuidar de todo mundo. e vai gerando uma coisa chamada insuficiência, Exatamente. né? Porque você está no tamanho sistêmico errado ali. E não vai ser isso. Você não é mãe do marido, não é mãe, né, da amiga. É um lugar muito grande para você ocupar. E aí você vai se sentindo cada vez mais Cansada. insuficiente, cansada. Parece que nunca é o bastante, né? Exato, Ju. E Exatamente. a compaixão em si, ela é um movimento já contrário disso. Se você for parar para olhar mesmo a compaixão, quando ela está ali manifestando em você no seu lugar de força, ela está no equilíbrio, né, do seu corpo, da sua alma. Sim. Você não Num lugar quer de pequena, né? ir no Sim. seu lugar, dentro das relações, né? Exatamente. A Vi disse assim: vocês são brilhantes, obrigada. Muito obrigada, Vi. Querida. Muito obrigada. Meu Deus. Kelly pensou Muito qual bom, vai Ju. ser o Pensei em qual presente? vai ser. Ah, Pensei. Vai ser a gravação do workshop Emagrecimento Sistêmico. Que tal? que delícia. Eu acho É que eu bem vou legal. lá. Eu acho que eu vou lá Bora, para Ju. ganhar o bônus. Bora, bora. Te Muito bem. mando. Gente, Vai ser uma alegria. o objetivo dessa live, gente, é deixar bem claro que o nosso corpo não é nosso inimigo. Exato. O nosso corpo não quer punição, ele quer presença, que ele quer respeito, né? Exato. É. E quando a gente se alimenta com consciência, a gente está dizendo: eu mereço ser inteira, sem É. culpa, em É. paz, né? Exato. Exato. Eu vejo assim o seu serviço, Kelly, muito poderoso. Porque assim, a Obrigada. nutrição com a alma é isso, é você se conectar por inteira, Sim. né? Exatamente. Corpo, mente, espírito, e é se apropriar da sua história, né? É. Exatamente isso. E isso é muito Exatamente. poderoso. É. Então, assim, Isso é ó, muito difícil. se essa live fez sentido aí para vocês, eu vou salvar ela, vou deixar para vocês assistirem novamente, que eu acho que é muito válido, né? Manda para alguém que você sente que tem dificuldade em relação à alimentação, não só na questão do sobrepeso, mas na Sim. questão realmente da alimentação, né? Sim, de um E modo se geral, né, você, Ju? isso, e se você quiser saber um pouquinho mais do servir da Kelly, a Kelly é uma pessoa, eu não convido qualquer pessoa para participar Foi uma comigo honra, Ju, o aqui. convite. Fiquei muito feliz. De Muito verdade, feliz falei mesmo. inclusive isso para a Kívia quando eu convidei ela, né? Fiquei muito feliz por ela ter aceitado, porque a gente sabe que é o nosso nome, né, Kelly? Então tem que ser Sim, pessoas que a gente tem que ser bem sabe da escolhido. integridade, da seriedade, Com né? certeza.
Então, se eu convidei você, é porque realmente eu confio na sua entrega, confio no seu trabalho. Sei que você é Eu um ser agradeço. humano que tem índole, que isso é super valoroso, né? Então, eu super indico aí que Obrigada, Gil. vocês passem por essa experiência, né, de olhar para a nutrição com novos olhos, né? A Exatamente. Viviane disse: vou comer um doce para comemorar. Come um kiwi, Viviane, para ajudar no seu sono, mulher. Adorei, isso mesmo. Mas comer com leveza, Maravilhosa, né? comer com Com leveza. equilíbrio. Sim. Obrigada, Kelly. Eu agradeço Maravilhosa. muito. Ju, Obrigada. quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada de estar aqui. Eu também tenho uma admiração enorme pelo seu servir, Obrigada. pelo tudo que você oferece, pela sua paixão, pelo seu carinho com que você faz as coisas. Obrigada. Estou muito grata de estar aqui com vocês, de verdade. Uma Obrigada. honra, uma alegria. Obrigada. Obrigada. Fala seu YouTube para as pessoas conhecerem seu YouTube O também. YouTube é Karelin Cavalari. Muito bem. Tem bastante conteúdo legal Tem lá. bastante conteúdo lá. Lá tem alguns vídeos que são mais longos, sabe? Que eu consigo desenvolver melhor. Sim. E quem É bem sabe legal. no ano que vem a gente não faz mais uma live aqui falando Eu vou de repente adorar. de algum outro tema, né? O pessoal pode deixar Seria legal. sugestões no comentário, não pode, E Ju? pode Dessa deixar live? sugestões, sim. Inclusive, eu vou pôr em colaboração com você, pode até fazer alguma pergunta, né? Perfeito. Arrasou. Sim, aí eu Né? aceito lá. Maravilhoso. Eu Com certeza. acho bem legal. E aí, no Também ano acho. que vem, a gente repete a dose, Vai ser ótimo. Já está certo? combinado. Combinadíssimo. Certíssimo. Obrigada a todos, gente. Maravilhoso. Muito obrigada a presença de Gente, vocês. Obrigada a quem vai assistir a gravação, né? E mais uma vez, super bem. obrigada, Carolyn. Obrigada, Ju. Uma Um alegria beijo gigante. Um para beijo, vocês. gente. Tchau, Uma alegria tchau. estar aqui. Beijo. Tchau, tchau.